Aniele alegou que foi informada apenas por telefone pelo chanceler Mauro Vieira e que não recebeu uma comunicação formal por escrito, por isso decidiu não cumprir a determinação de Lula. E eu pergunto, por que não manda embora? Porque se é funcionária minha... Hein? O Lula não tá mandando nem nos ministros dele mais, é isso mesmo? Ele tá... Coronel, que falou que uma vez que no Brasil tem racismo climático. Racismo climático. Aí, eu interpretei esta notícia que eu vou ler para vocês agora como racismo. Que para mim é racismo. Porque se fosse para ir para final do jogo, ficar gritando lá que nem uma louca, ela vai. Se fosse para ir para Paris, ela ia. Né? Agora, para ir para Namíbia, ela não quer. Para Namíbia, ela não quer. Porque o presidente Lula, ele determinou que a ministra da Igualdade Racial, Aniele, irmã da Marielle, representasse o Brasil na posse da presidente da Namíbia na última sexta-feira. Mas Aniele não viajou para o evento. Em seu lugar, a embaixadora brasileira no país africano, Vivian San Martin, participou da posse. Segundo informações da Folha de São Paulo, Lula ficou contrariado e questionou Aniele sobre a ausência. Como justificativa, Aniele alegou que tinha que trabalhar. Não, mentira. Aniele alegou que foi informada apenas por telefone pelo chanceler Mauro Vieira e que não recebeu uma comunicação formal por escrito, por isso decidiu não cumprir a determinação de Lula. E eu pergunto, por que não manda embora? Porque se é funcionária minha... Hein? O Lula não tá mandando nem nos ministros dele mais, é isso mesmo? Ele tá tão zero à esquerda, popularidade despencando. Não! E como é que ela queria que o Lula escrevesse? Ora, Aniele, a mim você não engana. Pode enganar o seu eleitor. A mim não, Janjona. E eu gostei da sua apresentação, né? Aniele, irmã da Marielle, que é o currículo da Aniele. Exatamente, é bom a gente lembrar. É um currículo muito extenso esse dela. Mas ela, pode chamar de mortadela. Ele tá com a popularidade despencando, quem tá mandando no país é Alexandre de Moraes, a gente nem lembra às vezes que ele existe, muito menos o vice-presidente, né? E assim vai, popularidade água abaixo. Quem mais quer falar disso? Fala aí, o seu teu lugar de fala, coronel. O senhor já foi para Namíbia várias vezes. Racismo. Exato. Eu já fui processado por homofobia. Exatamente. Mas o senhor se considera negro, coronel? Parece. Não, porque a gente tem que fazer pergunta, né? Isso virou sério isso hoje. Tem que me perguntar assim, eu não acho que você é viado. Eu falei, isso aqui é o quê? Que eu arreganho pra você ter a prova? O mundo está assim hoje. O mundo está impossível. Bom, mas respondendo para não ficar dúvida, eu sou negro, tá? Pode não parecer, né? Mas eu sou negro. Pode não parecer, ótimo. Mas o da Namíbia aqui é um país africano, era o antigo sudeste africano, foi o primeiro genocídio cometido no século XX. Se a gente lembrar desse país chamado Namíbia, né? Era uma colônia alemã, né? E os povos ali, os povos da Namíbia foram seriamente... dizimados pelos alemães, que inclusive depois reconheceram essa situação, ajudam o país Namíbia, há inclusive intercâmbio entre a Namíbia e a Alemanha, oficiais formados pelas Forças Armadas da Namíbia frequentam academias da Alemanha, então existe um reconhecimento, né? Coisa que, por exemplo, nunca aconteceu com o Japão, com as Coreias, né? Efetivamente, né? Exatamente. Alguém quer falar da Aniele? Os europeus sempre aprontaram, né? Sempre estavam matando alguém. Não fala mal de... porque o povo da Aniele fala mal. A assessora da Aniele veio para São Paulo e falou
né, não sei o que, paulista, não sei o que, descendente de europeus, né? Não, paulista é descendente de europeu, não tem nada a ver. Século XV para frente, porque antes do século XV eram os árabes e os islâmicos e os turcos, né? Então, cada época tem um grupo dominante, né? O europeu, na realidade, ele era... Alexandre de Moraes. Bom era na minha época, que eu fazia, eu entregava. Se você olha, tudo foi eu que fiz. Que saudade da época dos turcos. Não? Doutor Paulo. Você passa pela Marginal, Paulo, né? Você passa pela Marginal, você vê Paulo Maluf, você passa pelo Minhocão. Lembra quando a Bia Dória falou que nunca passou debaixo do Minhocão? Não lembro. Lembra? Foi na campanha, a Bia Dória falou. Alguém quer falar da Namíbia? É uma perda, porque normalmente quando você vai para país pobre, a forma como são recebidos é com caviar, uísque, champanhe, ou seja, quanto mais pobre é o país, mais o governo explora o povo. Mas você não achou racismo da Aniele? Porque fala pra Aniele, Aniele, vai na posse, vai na posse da rainha de Mônaco. Vai na posse do Trump. Aí não. Vai na posse da rainha de Mônaco, Aniele. Nossa, ela já estava lá. Agora, você não achou racista? Você não achou um gesto racista só porque é a Namíbia? Olha, a desculpa dela é que não deu tempo, porque ela precisava ter um comunicado formal agora. Se um ministro liga para ela... Olha a foto dela aí, alemão, essa foto que tá aí na... Olha que coisa bonita, hein? Vai ser Não, Miss. gente, mas é sacanagem. Se eu fizer essa boca também, pega aqui, alemão. Pegar um ângulo assim... Não, é uma foto que tá aí. Quem que tirou essa foto, alemão, você sabe? Foi um print. É um vídeo? É o vídeo pausado. Porra, cara. E aí? E a Namíbia? Olha, não tem como você falar que é um racismo, que pode ser, ela está sendo seletiva. Ela está sendo seletiva e ela vai aonde pesquisa aí, para onde que a Aniele já viajou? Pesquisa aí, quais viagens internacionais ela já fez? É professor passo pano ou é suano? Não, o professor tá estranho hoje. Eu não passo pano, não. Tá esquisito. O detalhe todo é o seguinte, porque eu não vou chegar e dizer assim... O senhor não está mais reclamando do aluguel, o senhor não está mais reclamando de dívida, eu tô achando que compraram o senhor. Puta, Deus te ouça, cara. Não, ele agora Porque o Brasil, chique, ele tá daqui a pouco ele vai estar no da coisa na Band News. Cara, seria maravilhoso, porque aí você olha, parece que a vontade que tem é de desistir do Brasil, porque nós somos muito corajosos e acreditamos muito nas virtudes para continuar assim. Porque agora, no caso, por que eu não quero, não tô dizendo, eu não posso afirmar que é racismo, mas eu posso afirmar que ela foi seletiva, foi incompetente e foi insubordinada em relação ao presidente da República. É a palavra que esse que é o ponto para pegá-la. E tem um detalhe, ela foi vaidosa. Eu, por exemplo, eu faço tudo que você manda. Isso é evidente. Mas olha, porque aqui manda, todo mundo faz. Mas o detalhe todo é o seguinte, uma coisa que chamou minha atenção em relação a ela disse... Ou ela está traumatizada... Não, esquece. Mas olha, o detalhe é o seguinte, ela justificar que ela não levou adiante, porque ela não recebeu o comunicado formal. Só o coronel podia fazer essa piada. E apenas uma coisa, que foi um telefonema do Mauro Vieira. Só que o Mauro Vieira é o responsável pelas relações exteriores. Então significa o quê? Além dela ser insubordinada em relação ao Lula, ela cagou na cabeça do cara que é responsável pelas representações. Então ela evacuou na cabeça do ministro. Tá? Ou seja, que é o responsável por fazer. Na escala de Bristol. Mas é sério, porque ela está simplesmente dizendo que ela não acata. Ela não acata um colega falando, ela simplesmente está sendo não é um colega e desrespeitosa com o seu colega ministro. Ponto final, que é o responsável pela situação. Agora, o problema é o seguinte: imagine o Lula destituindo a ela. Olha o problema que ele ia arranjar para a bolha, porque ela tem um nome. Qual que é o nome dela? Marielle. Pronto. Ele não tem como. Exatamente. Ele vai ter que engolir. Ele vai ter que engolir. Deixa eu falar aqui para vocês. O alemão está me cantando aqui no ponto. Silêncio que o alemão está falando comigo. Ela foi para Nova York, Portugal, Colômbia, Espanha e outras viagens. Foi Nova York, né, que os latinos vão. Nova York, vou para Nova York, Espanha.
Espanha, Colômbia, Nova York, Espanha, Colômbia e Portugal. Bom. Para Namíbia não quis. Tem um bairro em BH chama Nova York também. E Namíbia tem? Namíbia não, mas pode colocar Eu um. não Acho que posso é chamá-la legal. de racista. Vereadores. Essa é porque eu não quero ser processado. Tá? Eu não posso chamá-la de racista porque ela não tem eu achei. Mas que ela foi seletiva por motivos que eu não sei, ela foi. Olha, Mas não é Ministério da Você vai Igualdade lembrar isso. Racial? Exato. O senhor vai lembrar isso, o termo. Não, e outra, ela não foi. O que ela tinha para fazer, coronel? Ela não faz Fala pra nada. mim o que ela tinha para fazer no dia. Ela foi para uma reunião. Renato, seguinte, no militarismo... Foi levar ferro até Itupi, lá na metalúrgica Tupi? Nos quartéis existe uma... Você vai lembrar, senhor. Existem as bocas pobres e as bocas ricas. Interessante. Boca rica, Paris é uma boca rica. É isso aí. Espanha é uma boca rica. A Namíbia é uma boca pobre. Você é adido, né? Passa para outro. Não, isso, eu acho que não. Horrível, Aí é que tá a gente? seletividade dela. Sim. Não pode dizer que ela é racista, Não. porque ela foi Mas seletiva. a pobre, ela Dentro não dessa gosta. lógica Mas da você boca vê, pobre, não da boca apresentou pobre, nenhum ela- atestado, gosta, né? De Não pobre, apresentou ela nenhum gosta. atestado, E bicho. o Lula Nenhum vai ter que- atestado. e o Lula vai Falando ter que tá que com engolir. conjuntivite. Mas o argumento dela é válido, porque ela precisava de um ofício para cumprir, senão ela se insubordina. Eu quero Por quê? saber se teve ofício nas outras Mas aí é que tá o viagens. detalhe. Não, teve orifício. Mas isso é indiferente, porque o que interessa é o fato dela ser insubordinada, e ela pode ser insubordinada, que essa é que é a jogada legal pro povo entender. Porque o Lula não tem como demiti-la. Lógico. Se ele demitir aquilo que o coronel trouxe, ele tá ferrado, porque ele vai mexer com uma Vai bolha mexer que vai com a dizer: bolha. escolhe o Dino para ser presidente, E outro escolhe detalhe, a Janja para ela ser presidente. pertence a duas bolhas. Ela pertence à bolha, efetivamente, porque recebe o nome, né, da Marielle. Na realidade não é ela, é a Marielle, está representando. E o segundo, ela é uma mulher. Ela seria a quarta mulher fritada do governo. É mesmo. É verdade, já isso teve o aí, quê? Primeiro foi a. Mas a primeira não conta. Porque Daniela do Vaguinho é muito misógino. Se fosse Daniela da Robertona, Daniela dela mesma. Agora, Daniela do Vaguinho pegava mal. Ali, né? Mas foi Daniela do Vaguinho. Depois foi quem? A Moza. Do esporte. Ana Moza. Depois foi e depois agora foi a Chicanízia. Anísia Trindade. É isso aí. É que tava ruim demais, Então, né, gente? Pelo ela amor de seria a E quando a Rosa Weber aposentou, ele não pôs uma mulher no lugar. Então ele é misógino. Ele Então, deixou uma corte composta com 11 ministros Exatamente. homens. Ele Não, achou e que é ele- legal botar no Superior Tribunal Militar. Botar a mulher. Tanto que ele teve que fazer o quê? Ele teve que colocar. Não, mentira, tem a Carmen Lúcia ainda. Ainda Mas tem. que não foi ele que colocou, foi a Dilma, né, que colocou. Teve que substituir a Gleisi, que estava no Partido dos Trabalhadores como presidenta, né? Assim que eles falam, colocou no quê? Na relações Relações institucionais. Por quê? Ela que se Porque relaciona ela é uma muito mulher, bem. ela é uma mulher muito sedutora. Ela, né, Uma e mulher ela- bonita, ela é E ela sedutora. se relaciona Pra fazer relação. maravilhosamente bem. Ela tem uma capacidade, né? Sim, de uma voz articulação suave, diplomática. das pessoas. Logo quem faz Poxa, isso. amante, tem muita relação. Eu fico imaginando, ela podia fazer dueto com a TT Espíndola, né? Eu fico imaginando Relações Aí você tá caindo pra segunda Imagina a série. Glaze cantando. Reduziu. Você pra mim foi um sol de uma noite sem fim, que acendeu o que é sol e renasceu tudo em mim. TTs. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.